Olá, vamos falar hoje sobre radiciação, tá? O que vem a ser a radiciação? A operação inversa da potenciação. Então, nós temos aqui raiz n de A igual a B, somente se B elevado a n for igual a A. Esse número n, que na potenciação a gente conhece como expoente, ele leva aqui na radiciação o nome de índice. O A é radicando e o B é a raiz enésima ou raiz n de A, certo? Alguns exemplos: raiz quadrada de 9 é igual a mais ou menos 3, pois 3 ao quadrado é igual a 9 e menos 3 ao quadrado também é igual a 9. Então, o 9 tem duas raízes, uma positiva, outra negativa. Raiz cúbica de 8 é igual a 2, pois 2 elevado ao cubo é igual a 8. E raiz cúbica de menos 8 é igual a menos 2, pois menos 2 elevado ao cubo é menos 8. E raiz quadrada de 16 não existe raiz real. Então, como nós podemos ver, vai existir uma condição de existência para raízes. Nos exemplos, nós vemos que um número pode ter duas raízes ou nenhuma. Se n é um número par, a condição de existência primeira, se n é um número par, se o radicando for positivo, for um número maior que zero, existem duas raízes reais. Se o A for negativo, um número menor do que zero, não existem raízes reais. Isso desde que o radicando seja um número par. Se o radicando for um número ímpar, existe uma única raiz real, independente do sinal do A. Tanto faz o A ser positivo ou negativo, nós vamos ter aí uma única raiz real. Bem, vamos então agora às propriedades de radicais. Como produto de radicais de mesmo índice, que é a primeira. Nós temos aqui produto de duas raízes e só podemos multiplicar raízes quando elas têm o mesmo índice. Então, nós temos raiz n de A vezes raiz n de B igual a raiz n de A vezes B. Segunda propriedade, divisão de radicais de mesmo índice. O que nós temos aqui também? Só podemos dividir dois radicais quando eles têm o mesmo índice, no caso aqui que é o n. Raiz n de A dividido por raiz n de B é igual a raiz n de A sobre B. Conserva-se o índice e divide-se os dois radicandos. Terceira propriedade, potência de um radical. Quando nós temos um radical elevado a um expoente, nós temos que fazer o seguinte: esse radical que está aqui fora, ele vai para cima do radicando. Então, nós temos que raiz n de A elevado a m é igual a raiz n de A elevado a m, já dentro da raiz, certo? Quarta propriedade, nós temos radical de radical. Quando nós temos uma raiz de outra raiz, nós simplesmente conservamos o radicando e multiplicamos os dois índices. Então, raiz n da raiz m de A é igual a raiz n vezes m de A. E, por último, nós temos a simplificação de radicais. Nós podemos, quando for possível, dividir tanto o índice como o expoente que está aqui dentro por um mesmo número. Então, nós temos raiz n de A elevado a m é igual a raiz n dividido por p de A elevado a m dividido por p, desde que seja possível dividir o número n e o número A por um mesmo número, como se fosse uma simplificação de frações, tá? Então, nós temos aqui alguns exemplos. Raiz cúbica de 2 vezes raiz cúbica de 3. Os dois têm o mesmo índice, que é o 3, conservamos o índice, raiz cúbica de 2 vezes 3, que é igual a raiz cúbica de 6. Raiz décima, raiz quarta de 10, dividido por raiz quarta de 5, também conservamos o índice, e raiz quarta de 10 dividido por 5, que é igual a raiz quadrada de 2. Terceiro exemplo, nós temos um radical elevado a um expoente. Então, nós temos raiz cúbica de 2 elevado à quarta. Esse 4 vem sobre o 2 aqui dentro da raiz, ficando raiz cúbica de 2 elevado à quarta. 2 elevado à quarta é 16, raiz cúbica de 16. No outro exemplo, nós temos aqui radical de um outro radical. Conservamos o radicando e multiplicando os índices. Lembrando que o índice da raiz quadrada é sempre 2, que não é necessário escrever. Se escrever também não está incorreto. Então, nós temos aqui 3 vezes 2, que é igual a raiz sexta de 5. E nesse último exemplo, nós temos o expoente 20 aqui dentro da raiz e o índice é 15. Podemos dividir tanto o 15 com 20 por 5. Então, nós podemos efetuar essa simplificação. 15 dividido por 5
raiz de 3 elevado a 20 dividido por 5. Então, nós teríamos raiz cúbica de 3 elevado a quarta, e 3 elevado a quarta é 81, raiz quarta de 81. Alguns exercícios resolvidos agora. Então, nós temos aqui o primeiro exercício, a expressão raiz quadrada de 8 vezes raiz quadrada de 2, mais raiz cúbica da raiz quadrada de 64, menos raiz quadrada de 32, dividido por raiz quadrada de 8, é igual a qual dessas alternativas? Bom, começando a resolução, nós temos aqui raiz quadrada de 8 vezes raiz quadrada de 2, conserva-se o índice, raiz quadrada de 8 vezes 2. Nesse outro, não precisamos usar propriedade nenhuma, porque raiz quadrada de 64 é uma raiz exata. Raiz de 64 é 8. Então, nós teremos raiz cúbica de 8. No próximo, uma divisão de radicais de mesmo índice, conserva-se o índice e divide os dois radicandos. Então, nós temos aqui raiz quadrada de 32 dividido por 8. 8 vezes 2, nós temos lá raiz quadrada de 16, raiz cúbica de 8, que é igual a 2, e 32 dividido por 8, raiz quadrada de 4. Como resultado final, nós temos que raiz quadrada de 16 é 4, mais 2, e raiz quadrada de 4 é menos 2. Mais 2 com menos 2 cancela, e o resultado é 4, alternativa A. Vamos agora para um segundo exercício, certo? Nós temos aqui um exercício bem mais complexo um pouquinho. O valor da expressão raiz quarta de 76 mais raiz quadrada de 31 menos raiz quadrada de 38 mais raiz cúbica de 8. Nós começamos resolvendo esse exercício pela raiz central, né? Então, nós temos ali que resolver primeiro quanto vale a raiz cúbica de 8. Raiz cúbica de 8 é 2. Então, nós já eliminamos um radical, tínhamos 4, agora só temos 3. Raiz quarta de 76 mais raiz quarta de 31, menos raiz quarta de 38 menos 2. 38 menos 2, 36. Agora, vamos tirar a raiz quadrada de quem? De 36. Então, nós teremos o seguinte, raiz quarta de 76, mais raiz quadrada de 31, menos 6, que é a raiz quadrada de 36. Efetuando 31 menos 6, nós temos raiz quadrada de 25. E agora, resolvemos a raiz quadrada de 25, sempre de dentro para fora. Então, nós temos aqui raiz quarta de 76 mais 5, que é a raiz quadrada de 25. 76 mais 81, raiz quarta de 81, que é igual a 3, alternativa A. Tá? E mais um exemplo, certo? Isso aqui já é um problema de tirar a raiz cúbica, e a matemática também não tem tudo exatinho. Às vezes, nós precisamos trabalhar com alguma coisa alternativa. Então, ele fala assim numa questão. Um dos números apresentados nas alternativas é o valor aproximado da raiz cúbica de 389. Esse valor nós não temos condições de fazer de cabeça quanto é a raiz cúbica de 389. Então, o que nós usamos como recurso? 6 ao cubo, 6 vezes 6 vezes 6, que é igual a 216. 7 ao cubo, 7 vezes 7 vezes 7, que é 343. Também abaixo de 389. 8 ao cubo é 8 vezes 8 vezes 8, que dá 512. O número 389 está entre 343 e 512. Portanto, a raiz cúbica dele está entre 7 e 8, que teríamos aqui a alternativa B, e um comentário a seguir do que eu acabei de explicar. Tá? Como 389 está entre 343 e 512, a raiz cúbica dele está entre 7 e 8, aproximadamente 7,3. Mais um exercício. O valor da expressão 27 elevado a 2/3 mais 16 elevado a 0,25. Num exercício desse tipo, a gente aconselha você separar isso aqui em duas partes. Resolver primeiro o 27 elevado a 2/3 e, em segundo, o 16 elevado a 25. E depois somar os dois resultados. Então, nós temos aqui 27 elevado a 2/3, fatorando 27, o 27 é 3 elevado ao cubo. Potência de potência, conserva a base, multiplica os expoentes. Então, nós temos aqui 3 elevado a 3 vezes 2/3. Esse 3 com esse 3 cancela, sobra 3 elevado ao quadrado, que é igual a 9. 16 elevado a 0,25, na segunda parte, nós temos que 16 fatorado é 2 elevado à quarta.
Potência de mesma base, aliás, potência de potência, conserva a base e multiplica os expoentes. Vai ficar 2 elevado a 4 vezes 0,25 e 4 vezes 0,25 dá 1. 2 elevado a primeira é igual a 2. Portanto, 27 elevado a 2 terços mais 16 elevado a 0,25 é igual a 9 mais 2, que dá 11, alternativa D. Bom, isso é o que nós tínhamos para falar para você de radiciação. Bons estudos e até uma próxima.